Boa tarde, pessoal, trazendo mais um vídeo aqui para o canal. Hoje a gente vai falar sobre carteira de dividendos de ações para aposentadoria. A primeira na tela, Banco do Brasil Seguridade, a famosa BBSE3, voltada aí para o segmento de seguros, tá? Hoje a cotação dela na data que eu estou gravando é de R$ 42,15. Nos últimos 12 meses subiu aí 41,93%. Preço sobre lucro de 9,69, preço sobre valor patrimonial de 8,69 e dividend yield também de 8,69. Trouxe aqui para vocês todos os dividendos e rendimentos ali para vocês terem uma noção, né? Então ali a gente vê que ela paga sempre em fevereiro e em agosto, sempre está pagando ali dividendos e diga-se de passagem, dividendos gordinhos, né? Então se a gente pega aqui a Datacom do dia 20 de fevereiro, para pagamento no dia 6 de março, ela pagou ali mais de 2,27 por ação. Então, uma baita ação. Então aqui a gente está dando uma olhada agora no preço sobre valor patrimonial. A média da empresa é de 7,81 a 8,25, né, de 2026 até o momento. E hoje ela está ali na casa dos 8,69, então um pouco acima do preço sobre valor patrimonial. Dividend yield da empresa ali sempre está na casa dos 7,32, 7,70, mas atualmente está ali na casa dos 8,69, tá certo? Galera, eu fiz aqui uma simulação, vocês vão ver em todas as ações, se a gente tivesse investido 25 mil nessas ações por 5 anos sem o reinvestimento dos dividendos e com o reinvestimento, para a gente ter ali uma base, uma noção da diferença que vai ter. Lá no final a gente vai ter uma noção bem grande. Se a gente tivesse investido há 5 anos atrás, lá em 2020, 25 mil reais e não tivesse reinvestido nenhum dos dividendos. Os dividendos caíram, a gente foi lá e gastou. A gente teria hoje em BB Seguridade R$ 41.650,20. Se, por outro lado, a gente tivesse reinvestido todos os dividendos que ela pagou para a gente nesses 5 anos, a gente de 25 mil sairia para uma posição de 61.452,62. Então aqui, galera, querendo ou não, é uma ação que é muito robusta, tá atuando no mercado de seguros, ela faça chuva, faça sol, tá te pagando dividendos. Ah, a economia tá ruim, a economia tá boa. Ela sempre vai estar performando. Quando o mercado cai, ela acaba também sofrendo um pouco, mas acaba sempre entregando bons resultados. Até porque, galera, ela depende do sinistro dos seguros. Então a gente sabe que muitas vezes a gente faz um seguro para não usar, mas sim para ter caso venha acontecer algo. Então não é algo que tem tanta sinistralidade, né? A gente viu que coisas pontuais como as chuvas do Rio Grande do Sul, a pandemia que acabava aumentando a sinistralidade dessas empresas voltadas para seguro, mas a gente já está vendo uma normalidade que dentro dos parâmetros normais da sociedade é um mercado muito rentável. Vamos falar de outra ação transmissora de energia, a Lupar, a Lup 11, cotação de 30,50, que é a ação preferencial, né? Nos últimos 12 meses ela rendeu aí 12,41, preço sobre lucro de 9,26, preço sobre valor patrimonial de 1,22 e o dividend yield não tão interessante ali de 2,85. Uma das coisas que a gente tem que parar para analisar aqui nesse caso é justamente o que? É uma ação que tem muitos contratos que vão começar a rodar a partir dos próximos anos. Uma empresa transmissora, ela recebe basicamente pela disponibilidade de geração de energia, de transmissão de energia, na verdade, que ela faz. Então, putz, aqui é uma mina de dinheiro basicamente legalizada, pessoal. Aqui você consegue ter uma previsibilidade de caixa, um bom dividend yield, além do que essa ação pode ter um potencial gigante de crescimento, tá? Então a gente pode ver ali que teve bonificação de ações, teve dividendos, então a gente sempre vê que a empresa paga ali entre novembro, agosto, abril, ela acaba sempre pagando dividendos ou bonificação ali para os cotistas, tá certo?
Preço sobre valor patrimonial da empresa está na média, talvez está um pouco abaixo ali, né? 1,33 ali nos últimos 10 anos e hoje está ali na casa dos 1,22, então está um pouco abaixo do que geralmente o mercado negocia. Dividend yield na casa dos 2,85, a média da empresa ali é 4,05, então aqui tem espaço, a empresa está investindo em novos campos de transmissão, novos contratos, novas licitações, então aqui tem um espaço, está pagando menos dividendos, mas de certa forma ela está investindo para lá na frente pagar bastante. Então aqui, se a gente tivesse investido R$ 25.000 há 5 anos atrás, hoje nós teríamos R$ 38.290,57. Reinvestindo os dividendos, os mesmos 25 mil teriam se tornado R$ 46.870,36, tá? Então aqui a gente já vê que tanto nessa quanto na BB Seguridade, o reinvestimento dos dividendos faz uma baita diferença na carteira. Vamos para a terceira ação, para a terceira empresa, Banco Bradesco, banco sólido, robusto, um dos top 5 aqui do nosso Brasil, certo? Ticker, peguei a preferencial, né? BBDC4, segmento bancário, hoje está com uma cotação ali de R$ 13,44, uma variação de 4,59 nos últimos 12 meses, então está meio que flat ali, né? Não subiu nem caiu, está basicamente a mesma cotação dos últimos 12 meses. Preço sobre lucro de 8,25, preço sobre valor patrimonial abaixo de 1, então talvez aqui seja interessante estudar o case, 0,85, o mercado está pagando abaixo do valor patrimonial, um banco que sofreu nos últimos anos com a inadimplência, mas que tem mostrado uma retomada e uma certa segurança na sua carteira de crédito e um dividend yield aí na casa dos 10%, 9,99. O legal, o interessante aqui do Bradesco é que ele já literalmente passou todas as datas de pagamento de JCP. Então a gente vê que tem uma vez por mês, então tem ali agora, nesse mês de maio, no dia 2, pagou agora na sexta-feira, né, a Datacom na verdade, mas pagou ali na sexta-feira do dia 5, agora do mês de maio, vai pagar em junho, 1º de julho, 1º de agosto, 1º de setembro, 1º de outubro, 3 de novembro, 1º do 12 e dia 2 de janeiro do próximo ano. E a gente já tem todas as datas cons. Então aqui, se a gente quiser receber mensalmente, a gente sabe que, putz, até o dia 2 do 6 eu tenho que comprar a ação do Bradesco, até o dia 1º do 7 para ter direito a esse pagamento, a esse JCP. Tá certo? Vamos lá. Preço sobre valor patrimonial. A média da empresa ali varia entre 1,10 a 1,40, tá 0,85. Então aqui, pessoal, acho que vale o estudo do case, por que isso aconteceu, se é um bom momento de compra, mas é uma ação que está bem descontada, principalmente desde o ano passado, né? A gente viu ano passado uma média ali de 0,73 de preço sobre valor patrimonial, nesse ano já deu uma subida, né? Deu uma recuperada, mas ainda está negociando longe dos 1%. Tá? Dividend yield aí que anos atrás ali 2021, 2022 abaixo de 6%, mas desde 2023 ali pagando acima de 9% e nesse ano de 2025 né, até o momento 9,99 né, nos últimos 12 meses, então tá bem interessante. Aqui galera, uma das ações, se talvez a única que se a gente tivesse investido R$ 25.000 há 5 anos a gente teria uma perca do valor nominal que a gente aportou, né? Então os 25 mil teriam se tornado ali sem o reinvestimento das ações ali dos dividendos, a gente teria hoje 22.216,39. Em contrapartida, se a gente tivesse reinvestido todos os dividendos recebidos, a gente teria de 25, nós teríamos R$ 28.874,03. Então, aqui, mesmo com a variação negativa das ações, com os dividendos a gente ficaria ainda com um lucro, tá certo? A gente vai falar de Itaúsa agora também, uma holding queridinha aí, querendo ou não, é dona de bastante coisa aqui. Depois, se vocês procurarem, vocês vão ver que tem muitas empresas sob o guarda-chuva da Itaúsa, não só o Banco Itaú, tá? ITS4, né, é o ticker dela, é uma holding do Itaú, nos últimos 12 meses está ali com uma variação de 22,70, cotação de 10,53, é uma ação relativamente barata, né, que dá para a gente comprar ali
por exemplo, 100 reais, compra 10 ações, então é uma ação que dá para a gente fazer um bom giro. Preço sobre lucro na casa de 7,73, preço sobre valor patrimonial na casa de 1,26 e dividend yield 8,74. Aqui também é interessante, nós já temos o calendário de JCPs ali que vão vir a pagar para os acionistas. Né? Então a gente vê ali que teve em fevereiro desse ano, em maio agora também vai ter, em agosto e em novembro as datas cons para a gente ter direito aí aos pagamentos da Itaúsa. Fechou? Preço sobre valor patrimonial sempre ali na casa de 1,27, 1,24, tá? E hoje com 1,26, então ela está bem ajustada quanto a isso, né? Tá na média, na linha da média. Dividend yield, a média entre 6,70 a 7,32 e atualmente 8,74. É uma empresa que até o pessoal brinca sobre os dividendos, né? Lucra muito, mas distribui pouco, mas ali talvez faça algum sentido por conta da expansão dos negócios da Itaúsa. É uma empresa que geralmente compra boas empresas para ir reforçando o fluxo de caixa ali, os dividendos para depois passar para os acionistas, né? Então aqui, se a gente tivesse investido há 5 anos atrás 25 mil reais, nós teríamos sem o reinvestimento dos dividendos 44.517,83. Em contrapartida, se a gente tivesse investido 25 mil, reinvestido todos os dividendos durante esses 5 anos, a gente teria praticamente 60 mil reais, né? Teria ali 59.658,26 centavos. Então aqui a gente já vê toda ação por ação, a gente vê uma baita diferença. Vamos falar agora da Taesa, queridinha do mercado há um bom tempo atrás. Hoje não é uma ação tão falada, mas que sempre pagou bons dividendos, né? TAE 11, peguei a preferencial aqui também, tá hoje com uma cotação ali de R$ 35,40. Nos últimos 12 meses também ficou bem flat, né? Praticamente o mesmo valor ali dos últimos 12 meses, né? Do ano passado ali subiu 3,77, preço sobre lucro na casa de 7,20, preço sobre valor patrimonial 1,76 e o dividend yield ali na casa dos 7,38. No passado a gente já viu essa empresa pagando 10, 11, 12% de dividend yield, dependendo ali do seu preço médio, tá certo? Então a gente já vê aqui o calendário de pagamentos ali, vira e mexe tem ali em novembro, em agosto, em maio, a gente já está vendo ali que agora em abril teve uma datacom no dia 29 e pagamento ali em novembro, né? Teve um pagamento em novembro e o outro ali vai ser em maio. Preço sobre valor patrimonial aqui entre 1,78 e 1,83 e está na média, né? Basicamente está ali 1,76. Dividend yield aqui, galera. A Taesa é uma empresa que sempre pagou bons dividendos, né? A gente tá vendo ali, ó, 2015 11%, 2016 13%. Aí a gente chega aqui em 2022 que pagou 14, 2024 10,75. Então é uma empresa que, querendo ou não, acaba sempre pagando bons dividendos, tá bom? Atualmente está pagando 7,38, mas se a gente pega a média ali, está na casa dos 10 e 20 ao ano. Se a gente tivesse 25 mil reais há 5 anos atrás na empresa, hoje a gente teria 32.299,27. E se a gente tivesse reinvestido todos os dividendos com esse mesmo valor nominal de 25 mil, hoje a gente já teria 55.130,73, tá certo? E aqui um bônus, tá, galera? BTG Pactual é um banco que eu gosto bastante, eu acho que faz boas aquisições, querendo ou não, é um banco voltado para investimento, sempre ali tem um histórico de boas compras a preços, vamos dizer assim, de banana dos negócios e acaba retomando. Então vamos lá. BPAC 11, ação preferencial do Banco BTG. Ele não é um banco que paga muito dividend yield, né? Não paga tanto dividendo, mas é um banco que, diga-se de passagem, vem crescendo resultado a resultado, trimestre a trimestre, ano a ano. A cotação dele ali está na casa dos 37,75, nos últimos 12 meses subiu aí 9,06%. Preço sobre lucro 12,28, então aqui um preço sobre lucro relativamente até que alto comparado às outras ações. Preço sobre valor patrimonial de 2,52. Dividend yield ali na casa dos 2,27. A gente vê aqui que é um banco que
paga pouco dividendo, valor baixo também, né? O JCP ali, se a gente pega, teve só um nesse ano, né? Mas a gente deve ter ali entre julho e agosto e dezembro novas informações de pagamento de JCPs e dividendos, mas é um banco que comumente não paga tantos dividendos assim, porque o lance do BTG, por enquanto, é crescimento. A gente pega aqui preço sobre valor patrimonial. A média da empresa é de 1,87 a 2,50, então 2,52 está ali na média do preço sobre valor patrimonial mesmo. Dividend yield, sempre ali na casa de 1,65 a 2,23. A gente também vê que está na média ali hoje na casa dos 2,27. Se a gente pega 25 mil reais aqui, talvez, galera, o maior salto que teria dado na nossa carteira se a gente tivesse feito o aporte. Há 5 anos atrás, lá na pandemia, se a gente tivesse colocado 25 mil reais no BTG, na BPAC 11, nós teríamos hoje 91 mil reais, 603,98. Então, assim, um baita crescimento em 5 anos. E se a gente pega com os dividendos, não é uma diferença tão grande, porque o banco acaba não pagando, não distribuindo muitos dividendos, mas já teríamos ali 101.282,51, tá? Galera, e o que é interessante aqui? Eu estou fazendo em 5 anos, mas a gente pode colocar em 10, em 15, em 20, e a gente vê que o crescimento é exponencial. É um reloginho de fato, a gente começa pequeno hoje para lá na frente colher os frutos, tá certo? Então faz muito sentido ter uma carteira de ações para aposentadoria, para você não depender do INSS. É uma coisa que você tem que fazer pensando no seu futuro. Você pode ter ações em renda fixa, aliás, ações e renda fixa, fundos imobiliários, tudo para complementar sua renda, além do auxílio do INSS, se for o caso. Mas a gente vê que com uma boa construção, você consegue ter ali uma receita previsível e um crescimento do seu patrimônio. Então, por exemplo, se você tivesse hoje 150 mil reais nessas ações que eu teria colocado ali, a gente já teria hoje um patrimônio de mais de 300 mil reais, além dos dividendos ali que você eventualmente podia comprar alguma coisa, trocar um carro, uma moto ou fazer novos aportes. Tudo faz sentido e você ainda por outro lado pode pegar ali um renda extra, renda aposentadoria, né, títulos do tesouro, tesouro IPCA+, tesouro pré-fixado. Você pode fazer aqui, o leque é gigante, mas as ações entram muito bem como complemento de renda, complemento de aposentadoria, faz muito sentido, tá certo? Sem o reinvestimento dos dividendos, os 150 mil, né, divididos aí nessas 6 ações que a gente colocou, 25 mil em cada, que totaliza 150 mil, teriam se tornado 270 mil 578 reais e 24 centavos nesses 5 anos, no mesmo período, com o mesmo valor. Se a gente tivesse simplesmente feito o reinvestimento nessas ações de 150 mil, a gente iria para 353, 268 reais e 51 centavos. Então aqui a gente dobraria o valor que a gente aportou mais um pouquinho. Então aqui só para a gente ter uma noção, entre reinvestindo os dividendos e sem o reinvestimento, pegando aquele dividendo suado e gastando, a diferença que a gente teria de patrimônio é de 82.690,27 com o reinvestimento. Então, galera, a gente vê que o reinvestimento é muito importante para crescimento de patrimônio. Claro que, putz, às vezes você, por estar apertado, por precisar fazer uma compra pontual, você acabe utilizando alguns dividendos, mas se você tem um foco, se você tem um objetivo de, putz, essa vai ser minha carteira de investimento, tudo que entra daqui de dividendos eu vou reaplicar porque lá na frente vai ser mais importante. A gente vê que em 5 anos você receberia ali uma diferença de 82 mil reais. Galera, isso é algo que, putz, muita gente não ganha no ano. Você estaria ganhando só por simplesmente reinvestir os dividendos que você está recebendo ali das empresas que você é sócio. Então acho que aqui vale muito a pena. Tentem focar ao máximo numa boa carteira de dividendos com boas empresas e não dependam dos dividendos. Façam ali o seu aporte mensal e, consequentemente,
Adicionem os dividendos que você recebe nessa prateleira também para você. Putz, eu coloco R$ 300 por mês em ações, então beleza, recebi 100 de dividendos, putz, é R$ 400 que eu vou ter ali para aportar esse mês. E assim vocês seguem, tá pessoal? É muito importante e é algo que, dado o exemplo, você vê que faz uma baita diferença. Tá certo, pessoal? É isso, trazendo para vocês mais coisa de renda variável, que eu acho que é mais a praia de todo mundo. E é isso, pessoal. Tivendo alguma dúvida, vocês podem me mandar mensagem, coloquem nos comentários que eu fico aqui à disposição. Tá certo? Uma boa semana para vocês.